Olá pessoal, aqui é o professor Matheus da Matemática Mais Demais, a matemática simples e prática. A dica de hoje, pessoal, vai ser sobre monômios, um assunto que foi pedido pelos inscritos. Que bicho é esse, monômio? Monômio, vamos descobrir. Monômio, ou termo algébrico, é toda expressão algébrica determinada por apenas um número real, uma variável ou pelo produto de número e variáveis. Como assim? Então são três tipos, né? Pode ser então um número real, por exemplo, o 5, meio, menos 3, raiz de 2, π. Então qualquer número real já é considerado um monômio. Ou variável, pode ser uma variável. X, Y, Z, W, assim por diante. Uma variável, uma letra. Ou pode ter os dois, o número e variáveis. Então, na verdade, variáveis seria o produto de variáveis. XY, 2x ao quadrado y ao cubo. Então, é um produto de vários fatores. Um número e várias letras, que são as variáveis. Quais não são monômios? Então, raiz de x, isso não é um monômio. 2 raiz de 5x ao cubo, ou a sobre b. São alguns exemplos de não monômios, porque o expoente não é natural. 2x elevado a menos 1, tá? Também é um exemplo de não monômio. Vamos analisar o monômio. 4xy² z à quinta. Você pode dividir o monômio em duas partes. A parte numérica, que é o coeficiente, e a parte literal, que são os produtos das variáveis. Como a gente determina o grau do monômio? O grau do monômio é a soma dos expoentes das variáveis. Então, no caso, o x elevado a 1, o y elevado a 2, z elevado a 5. Então o grau seria o quê? Seria a soma de 1 mais 2 mais 5. Então o grau desse monômio é 8. Fácil. Eu poderia também ver o grau com relação a uma variável. Com relação a x, o grau é 1. Com relação a y, o grau é 2. E com relação a z, o grau é 5. Tudo bem? Fácil. Vamos falar então dos monômios semelhantes. Dois ou mais monômios são semelhantes quando suas partes literais são iguais. Dê uma olhada aqui, ó. O azul com azul. A parte literal é a mesma. XYZ à quarta. XYZ à quarta. São semelhantes, portanto. 3x ao cubo y à quinta é semelhante a 7x ao cubo y à quinta. E 2xy é semelhante a menos 6xy. Então, o que eles têm em comum? A parte literal. A importância disso é para a gente fazer operações de soma ou subtração. No caso, a soma ou subtração apenas com os monômios semelhantes. Então, aqui no exemplo A, todos são semelhantes. Então, o procedimento é somar ou subtrair os coeficientes e manter a parte literal. 5 menos 3, 2, mais 7, 9, mais 5, 14. Então, o resultado é 14 e a parte literal xy. Fácil. E agora, esse exemplo B. E agora, o exemplo B
podemos somar apenas os semelhantes. Então, 6x ao cubo y é semelhante ao 8x ao cubo y. Então, apenas os semelhantes. Soma os coeficientes. 14. Repete a parte literal. X ao cubo y. E o 2xy ele é semelhante a menos 6xy. Então, 2 menos 6 dá menos 4. Menos 4 repete a parte literal, xy. Na multiplicação de monômios, não é necessário os monômios serem semelhantes. A regra é o seguinte: multiplica os coeficientes, no caso 5 vezes 1 dá 5, e nas variáveis soma-se os expoentes. É a regra da potência. Então, x vezes x ao quadrado, mantém a base e soma-se os expoentes, ficando com 3. Então, fica 5x ao cubo, y ao quadrado. Fácil. E esse daqui, a mesma coisa. Multiplica os coeficientes, 2/5 vezes 7/3. As variáveis soma-se os expoentes, então x vezes x ao quadrado dá x ao cubo, y vezes y dá y ao quadrado. Vamos ajeitar um pouquinho, 2 vezes 7, 14, 5 vezes 3, 15. Então é 14, 15 avos de x ao cubo, y ao quadrado. Tudo bem, pessoal? Fácil? Vamos ver agora a divisão de monômios. Então, eu estou dividindo aqui, ó, 24x à quarta y à oitava por 8x ao cubo y à quinta. A regra é o seguinte: divide, quando possível, os coeficientes. Então, no caso, dá igual a 3. As variáveis, subtrai os expoentes. No caso da divisão é menos. E o y à oitava dividido por y à quinta dá y à terceira. Esse 1 não precisa, então a gente pode escrever simplesmente 3x y ao cubo. Fácil. E esse daqui, ó, 65 dividido por 5 dá 13. X elevado 9 menos 3 dá 6. 6 menos 5 dá 1. Então, essa já é a resposta. Tudo bem? Valeu a dica, pessoal? Então, não se esqueçam de se inscreverem no canal e dar o like se gostaram do vídeo. Ah, outra coisa. Mandem assuntos que te atormentam na matemática para que eu possa fazer vídeos mais e mais. Um grande abraço, professor Matheus.